Cinética y reacciones químicas, capítulo 9, aula 9.3, ministrada pela professora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula. Estamos no capítulo 9, que é efeitos de temperatura e pressão. Nesta aula veremos operações adiabáticas, operações não adiabáticas e falarei sobre alguns comentários e extensões para esse tipo de efeito de temperatura e pressão. Esta aula foi preparada usando o capítulo 9 do Levenstein. Então, vamos considerar uma operação adiabática, vamos considerar que ela pode acontecer em um reator CCTR ou um reator PFR ou uma seção de PFR onde a conversão é como é mostrada na figura. Então, vamos ter aqui, na entrada do reator CCTR, por exemplo, a conversão inicial é zero e a temperatura inicial. A reação acontece com a variação de calor, posso ter calor absorvido ou liberado durante a reação, sendo que as reações podem ser exotérmicas ou endotérmicas e o reactor ele está isolado, é decir, que eu não tenho troca de calor com o meio. E na saída do reactor eu tenho a conversão na saída 2 e a temperatura na saída 2. Agora, para um reator PFR, então eu tenho a conversão inicial é igual a 0, a temperatura 1, e na saída eu tenho a conversão 2 e a temperatura 2. Então, aqui, como vocês sabem, a conversão ela varia ao longo do comprimento do reator, e aqui no reator CCTR ela cai diretamente para a conversão na saída. Então, vamos definir alguns parâmetros. CP', CP2', calores específicos médios da corrente de alimentação que não reagiu e da corrente do produto totalmente convertido por mol de alimentação. Assim, CP' refere à alimentação e CP2' refere à corrente de produto. H1' e H2', entalpias da corrente de alimentação que não reagiu e da corrente de produto totalmente convertido por mol de alimentação. Então, H' refere a 1' refere à alimentação e H2' refere à saída do reator. Então, ΔHRI é o calor de reação por mol de a temperatura TI, é decir, a uma temperatura em que acontece a reação. E TI T1 é a temperatura de referência na qual estão baseadas as entalpias dos calores de reação, que estão reportados nas tabelas, os quais que normalmente essa temperatura de referência é 25 graus centígrados, como já vimos na aula passada. Então, assim, na operação adiabática nós temos que a entalpia da corrente de alimentação é igual a quê? H1', que é a entalpia da corrente de alimentação, é igual a CP', CP da corrente de alimentação multiplicado por T1 menos T1. Por quê? Porque na alimentação é igual a 0. Então, a entalpia da corrente de saída, H2' vezes a conversão, mais H2'. O que significa H2'? A entalpia da corrente de saída na temperatura 2 vezes a conversão, mais a entalpia da corrente de entrada na temperatura 2 vezes 1 menos a conversão. Vai ser igual a quê? Ao CP2', CP da corrente de saída, multiplicado pela temperatura 2 menos T1 vezes a conversão, mais o CP1', CP da entrada, multiplicado por T2 menos T1 vezes 1 menos a conversão. Todo isso em joule por mol de A. E a energia absorvida pela reação, é decir, ΔHR na temperatura 1 vezes a conversão. Então, substituindo então no balanço de energia, temos então que a operação adiabática, então eu não tenho troca de calor no meio, então aqui essa parte é 0 é igual a quê? CP2' vezes T2 menos T1 vezes a conversão, mais CP1', que é a corrente de entrada, vezes T2 menos T1 vezes 1 menos a conversão, mais o ΔH da reação a temperatura T1, que é a temperatura de referência, vezes a conversão. Reordenando essa expressão, se obtém que a conversão é igual a CP da corrente de alimentação vezes T2 menos T1, dividido menos ΔHR da corrente de alimentação, a temperatura 1, desculpen, ΔHR a temperatura 1, que é a temperatura de referência, menos CP2' menos CP1' vezes T2 menos T1. Isso significa então que conversão é igual a que CP', é decir, CP da entrada dos reagentes da corrente de alimentação vezes o ΔT, T2 menos T1, dividido menos ΔHR
da reação que acontece na temperatura de referência menos CP2 menos CP1 vezes ΔT. Ou nós temos que a conversão é igual a que o calor necessário para elevar a temperatura de alimentação até a temperatura T2 e ΔH R2 é o calor liberado pela temperatura AT2, porque esta parte aqui não é mais do que o ΔH, a temperatura da reação, que é a temperatura 2. Então, nós temos então que XA é igual a CP, linha vezes ΔT, dividido a menos o ΔH da reação, na temperatura em que acontece a reação e não na temperatura de referência. Então, para a conversão completa, XA é igual a 1, e então o ΔH da reação, a conversão completa da temperatura 2 é igual a CP vezes ΔT. Esta equação estabelece o quê? Que o calor liberado pela reação somente compensa o calor necessário para elevar a temperatura dos reagentes desde a temperatura T1 até a temperatura T2. Então, representação então do balanço de energia de uma operação adiabática. Bom, nós sabemos que já que o balanço de energia são linhas retas. Então, são linhas retas, então, agora essas linhas vão ser conhecidas como linhas de operação adiabática. O que é uma operação adiabática? Que eu não tenho troca de calor como meio. Para fins práticos, as linhas de operação são retas. Então, se CP, 2' menos CP' é igual a 0, então o calor de reação não depende da temperatura e a conversão vai ser igual a quê? A CP ΔT sobre menos a ΔH da reação. Então aí, vamos. A forma do balanço de energia é um reator PFR. O fluido se move ao longo da curva, é decir, o fluido ele vai se mover ao longo da curva de operação. A forma do balanço de energia é um reator CCTR. O fluido pula de uma condição na entrada para a condição final na saída. Então, outra coisa que temos que podemos ver nas curvas de operação, por exemplo, a balanço de energia para uma reação em condições isotérmicas, para uma reação em condições exotérmicas, esta linha para cá, e para uma reação em condições endotérmica. Agora, o que acontece quando eu coloco inertes nessa relação? Ao colocar inertes, então o CP aumenta, porque está presente o CP dos inertes. E então as curvas se tornam cada vez mais verticais. Então a curva do balanço de energia de uma reação exotérmica, ela se desloca para cima, nesse sentido, no qual ela se torna cada vez mais vertical, dependendo da quantidade de inerte. E com o aumento da reação endotérmica também ela tende a se tornar cada vez mais vertical, fazendo que tendam a ser se tende a trabalhar o mais isotérmica possível. Se eu diminuir os inertes, então eu estou me ficando mais longe das condições isotérmicas, da possibilidade de condições isotérmicas. E a linha vertical, esta linha vertical, então é a linha em condições isotérmicas. Então, temos então que saber calcular a capacidade do reator, é decir, o volume de reactor necessário para uma determinada conversão ou uma operação adiabática. Então, por exemplo, para um reator PFR, é necessário conhecer a conversão ao longo da linha de operação adiabática. Conhecida a conversão ao longo dessa linha de operação adiabática, que essa linha de operação adiabática ela corta várias linhas, várias curvas de taxa de reação. Se eu tenho o gráfico do inverso da taxa de reação versus a conversão, e integrando esse gráfico se obtém o volume sobre FA0. Já para um CCTR, as condições no interior do reactor são dadas nesse gráfico inverso da taxa de reação em função da temperatura, se calcula o volume sobre FR no ponto de operação, fazendo que ele não é integral baixo a curva, sino o retângulo que temos desde o ponto da saída, de operação da saída até a entrada do reactor. Então, uma reação endotérmica em um PFR, como a gente veria. Uma reação endotérmica, o que acontece com uma reação endotérmica? Vamos por o ponto A ao ponto B. O ponto A é a alimentação e o ponto B é a saída do reactor. Por exemplo, o que vai acontecendo? Como é uma reação endotérmica, a temperatura vai diminuindo, então a taxa de reação com a menor temperatura ela vai diminuindo.
Então, neste caso, essa linha operação adiabática vai ter uma conversão menor. Por exemplo, ela vai entrar em taxa de reação 4, então aqui inverso 1, 4, e vai sair na taxa de reação 1, que é o inverso 1. E então, eu vou ter uma curva, a curva abaixo a área embaixo da curva vai representar o volume sobre FA0. Ah, professora, mas por que operar nessa condição? Porque a linha operação adiabática. Quando eu não estou trabalhando de forma adiabática, então eu opero na maior temperatura possível, dependendo dos materiais. Mas a operação adiabática é diferente. Agora, uma reação exotérmica é um PFR. Eu tenho as curvas da reação exotérmica. Então, normalmente o que acontece? A reação exotérmica, ela começa a uma temperatura baixa e ela, na medida que aumenta a taxa de reação, aumenta a conversão. Só que chega a passar essa linha de operação adiabática, então ela vai aumentando a taxa de reação e depois de aí passa para diminuir novamente a taxa de reação. Então, o caminho de reação aqui, a operação, ele começa taxa de reação 1, é decir, aqui nesse ponto, inverso da taxa, passa para a taxa de reação 4, inverso 1 quarto, em algum ponto de conversão, e chega a voltar para a taxa de reação 1 quando quando chega na outra curva que corta a curva de taxa de reação 1. Então aqui eu vou ter essas linhas de operação adiabática. Ah, professora, por que não começo com a maior temperatura possível e vou diminuindo a temperatura acima dos, trabalhando na linha de operação ótima que está nos máximos de taxa de reação? Novamente, porque é uma operação adiabática e não uma operação que não tenho troca de calor com o meio. Então, e uma operação exotérmica, um CCTR. Eu tenho, o CCTR ele opera em um ponto de operação. Então, o ponto é, por exemplo, o ponto adiabático de operação, que ele opera na taxa de reação 2 e a conversão é 0,8. Então, esse é o ponto aqui, onde opera o reator, e então a área do retângulo entre a conversão 0 e a conversão 0,8 e a taxa inverso da taxa de reação 1,5 desse retângulo me fornece o volume dividido o fluxo volumétrico desse reator CSTR. Então, quais são as melhores operações adiabáticas condições adiabáticas para um determinado PFR? É decir, para operar em um reator PFR, variando a temperatura na entrada, onde as taxas têm valor médio mais alto. Para reações endotérmicas, a temperatura mais alta permitida, e para as reações exotérmicas, o lugar geométrico das taxas máximas. Então, de todo jeito, mesmo que a reação seja assim, é interessante trabalhar nessas condições, é decir, nas condições em que a reação endotérmica eu trabalho com a taxa mais alta permitida, a reação exotérmica com as taxas máximas permitidas. Por quê? Como nós vimos, então, aqui, na operação endotérmica, se eu trabalhasse aqui, neste ponto, a temperatura mais alta de entrada, então eu conseguiria ter uma conversão maior, perto de 1. Mas a linha de operação é adiabática, então eu tenho, não sei se eu consigo, porque isso seria uma operação isotérmica. Eu não mudo a temperatura, mas aqui a temperatura ela vai mudando. Então não é a linha de operação adiabática como tal, por isso não dá. Aqui também, se eu começo na temperatura mais alta e vou mudando, eu não vou ter a linha de operação adiabática. Nesse caso, eu preciso que o sistema troque calor com o meio. Então, para uma reação exotérmica, um reator PFR e CCTR em condições adiabáticas. Vamos ver aqui, um reator PFR, a conversão desejada é este valor aqui em cima, essa linha, e eu tenho a possibilidade de entrar em três pontos de operação. Eu posso entrar, este é o lugar geométrico das taxas máximas, aqui, a linha pontilhada naqueles gráficos, então eu tenho a temperatura T'1, T'2, T2'1 e T3'1.
A temperatura T1' é muito baixa, ela vai chegar somente a taxa de conversão, somente vai chegar aqui, a máxima da taxa de reação. É baixa porque qualquer coisa que acontecer, ela vai diminuir a conversão. A temperatura T1', T2' é a ideal. Por quê? Porque ela vai chegar a uma das taxas de conversão, uma das curvas que estão mais em cima e vou poder obter a conversão desejada. Já a temperatura T2' de entrada, ela vai ficar fora e a conversão vai ficar aqui embaixo, muito embaixo. Porque esta seria a conversão de equilíbrio, que é a máxima, então ele nunca vai chegar a essa conversão. Tá bom? E aqui também, normalmente as conversões de equilíbrio, de equilíbrio na máxima é pouco chegar. Quando eu tenho um reator CCTR, o reator CCTR opera em um ponto de operação. Então, a linha de operação é esta, para a temperatura muito baixa, para a temperatura correta e para a temperatura muito alta. Acontece o mesmo, a temperatura intermediária, a correta, que é a que vai me fornecer a taxa máxima de reação. Qual é o melhor tipo de reator? O melhor tipo de reator a ser usado é um reator que minimiza o volume sobre o FAC. Então, usando o gráfico de conversão em função da temperatura, nós podemos ver o seguinte. As taxas que nós temos, por exemplo, a inclinação da linha, uma inclinação da linha pequena, no caso que eu tenho a inclinação da linha do balanço de energia, então é melhor usar o quê? O CCTR ou um reator PFR com um grande reciclo. Agora, se eu tiver estas condições, e isso é mais comum em gases puros. Agora, quando eu tenho, por exemplo, gás líquido ou gás diluído, a taxa de reação, a linha de operação de balanço de energia, normalmente é uma linha de operação que tem uma inclinação maior. E essa, então, como tem uma grande inclinação, é melhor, a taxa diminuir continuamente, então é melhor usar um reator PFR para minimizar o volume. Então, a linha de operação, esta linha de operação, a inclinação dela é igual a que Cp dividido menos ΔH da reação. Então, se a taxa de reação diminui progressivamente com a conversão, então o PFR é bom para reações endotérmicas e exotérmicas que se comportam como reações isotérmicas. Reações exotérmicas com elevado ΔT, a taxa de reação aumenta a um valor muito alto, de um valor muito baixo para um valor muito alto. XA é intermediária e decresce com o aumento da temperatura. E então ele tem um comportamento de reações autocatalíticas. Então, o melhor seria usar um reator PFR com reciclo ou um CCTR grande. A operação da linha, a inclinação da linha de operação do balanço de energia Cp menos delta sobre menos ΔHR determinará os valores, que tipo de reator você vai usar. Se esse valor é baixo, um valor pequeno dessa inclinação, então são reagentes puros gasosos, é melhor usar um reator CSTR. Para valores elevados, gases puros ou líquidos, é melhor usar um reator PFR. Então, operação não adiabática. Bom, o balanço de energia ele muda agora. Por quê? Porque eu tenho um valor de quê? Calor que foi adicionado ou retirado do reator por mol de A. É o valor de quê? Então, agora já essa equação aqui não é mais zero, é igual a quê? Então, o que muda na expressão, reordenando os termos, o que muda nessa expressão, ΔX é igual a Cp ΔT menos Q sobre ΔH da reação à segunda temperatura, a temperatura 2. O que significa isso? Que o calor líquido ainda necessário após a transferência de calor para elevar a temperatura da alimentação até T2, sobre o calor liberado pela reação à temperatura T2. Então, aqui já eu preciso usar então trocadores de calor. Ou eu vou fornecer calor quando a reação é endotérmica, ou eu vou trocar calor para diminuir a temperatura, para
voy a retirar calor do meio para diminuir a temperatura quando a reação é exotérmica, tentando obter o mais próximo do comportamento isotérmico. Então, se o CP do produto, CP2 linha, que é o CP da corrente de produto, for igual ao CP da corrente de linha, então podemos ter uma aproximação razoável que a conversão é igual a CP delta T menos Q sobre o delta H da reação. Então aí, nesse caso, a mesma diferença entre eles é igual a zero, delta CP é igual a zero. Então, como a entrada de calor é proporcional ao delta T, T2 menos T1, a linha do balanço de energia então gira em torno de T1. E ela se desloca, o balanço de energia se desloca para cima ou para baixo. Então, por exemplo, T1, a temperatura de entrada, essa linha do balanço de energia para operações adiabáticas. Então, se eu removo um calor removido proporcional a T2 menos T1, ela fica bem mais inclinada. Se eu adiciono um calor proporcional a T2 menos T1, ela diminui indo para cá. Então, ela gira em torno a essa linha de balanço de energia em torno à temperatura T1. Para reações exotérmicas, o exemplo que eu tenho é troca de calor com um fluido de alimentação, por exemplo, na síntese da amônia. E também operações multiestágio com resfriamento entre os estágios adiabáticos. Como que é? Vamos ver o perfil ideal com trocadores de calor para uma reação como tal. Então, nós temos a reação, o perfil de operação, é decir, a linha de operação é A, que é a entrada do reagente frio, B, a entrada do reagente frio ao sistema de troca de calor, ele vai trocar calor com o reactor, porque o reactor ele está quente e ele vai estar mais quente nesta parte e ele vai esfriando, mas então ele vai aumentando sua temperatura a vez que ele vai passando pelo trocador de calor, até chegar ao ponto B, que é a entrada do reactor mesmo, e nessa entrada do reactor vai acontecer então que ele está entrando na temperatura que está el reactor nesse ponto, que ele conseguiu esquentar. Só que ele, como a reação é exotérmica, então ele aumenta muito rápido sua temperatura e depois diminui. Por que ela diminui? Porque ela está trocando calor com alimentação fria. Então vai diminuindo até o ponto de saída em C, que sai o produto frio. Então essa é uma forma de operar com um reator PFR com um trocador de calor a sua volta. Então, é uma forma muito boa, porque o calor produzido pela reação ele é usado para esquentar a alimentação. Isso é muito usado na indústria e eu lembro que na síntese da amônia ele é usado. Então, o perfil ideal para trocadores de calor em reações exotérmicas também. Exotérmicas agora, quando eu tenho, por exemplo, eu posso usar 3 reatores seguidos, podem ser CCT, PFR, neste caso são reatores PFR. Eu tenho alimentação quente, ela entra quente, aqui ela é aquecida no ponto 1, ela entra quente, e a reação, ao ser exotérmica, ela vai aumentar até uma temperatura que pode ser a temperatura que suporte o reactor e que não seja maior, que não faça com que eu tenha reações secundárias acontecendo. Saindo do reactor, desse reactor, ele passa por um trocador de calor para eliminar o calor gerado, e então a temperatura diminui até o ponto C, que é a entrada do segundo reactor. Esse segundo reactor ele está a uma temperatura menor do que o primeiro reactor, pero uma temperatura menor na entrada. Agora, como eu já tenho a alimentação parcialmente convertida, então a reação exotérmica vai acontecer, mas a temperatura vai aumentar menos do que no primeiro passo. E então aí vou ter que ela vai aumentar de C até D, e na saída em D eu vou ter um trocador de calor para diminuir a temperatura novamente e entrar o mais frio possível no último reactor. Aí eu já tenho a alimentação bem mais convertida, então eu vou ter acontecendo poucas reações exotérmicas, e então ela vai aumentar a temperatura, mas não tanto a diferença de temperatura entre E e F não é tanta quanto a diferença de temperatura entre A e B. E então aí na saída tenho o produto frio. Reações endotérmicas.
As reações endotérmicas elas operam ou melhor usar multiestágio com transferência de calor para reaquecer e evitar a queda de temperatura. Um exemplo desse tipo de reação é a reforma catalítica do petróleo. O principal uso deste tipo de reações endotérmicas no adiabáticas en reacciones catalizadas por sólidos. E a reação de reforma catalítica do vapor é uma reação catalisada por sólidos. Então, é catalisada por um catalisador de platina-alumina. Então, vamos ver o perfil de temperatura ideal com transferência de calor para reações endotérmicas. Então, eu tenho a alimentação, ela está fria aqui, ou a alimentação está fria e ela passa por uma fornalha, na qual aumenta sua temperatura até a temperatura B. Essa temperatura B, em B, é a temperatura máxima permitida. Lembrem, qual é a temperatura máxima permitida? A temperatura na qual os reatores suportem essa temperatura e também que não aconteçam as reações colaterais. Então, a reação acontece e o que acontece aqui? Como a reação endotérmica, a temperatura vai diminuindo até o valor de C. Neste caso, eu tenho uma perda uma diminuição de temperatura relativamente grande. Porque as reações aqui acontecem muitas reações exotérmicas, uma variação muito grande de reações. Então, saindo em C, passa novamente pela fornalha e em um ponto D, então entra na temperatura máxima permitida. E como aqui agora a reação a alimentação é parcialmente convertida, ele vai diminuir a temperatura, mas não tanto quanto diminuiu essa diferença de temperatura entre B e C. Então, aí saída de ponto E, volta a passar para a fornalha e no ponto F, que é a entrada novamente, e já tem reações endotérmicas acontecendo, mas uma temperatura menos quantidade, e a temperatura ainda cai, mas em uma menor proporção de que a relação entre B e C. E está aí entre F e E. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.